1, versículo 27 ao 38. Fala assim: o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém. O tema da nossa campanha, como todos já sabem, é: haveria alguma coisa difícil para Deus? E o tempo todo a gente vem ouvindo isso, e a gente vem, sempre que a gente lê a Bíblia, a gente vê que tudo aconteceu algo assim aos nossos olhos impossível. E hoje, será porque que a gente sabe e crê que nada é impossível para Deus? E por que muitas das vezes a gente não consegue viver esse impossível de Deus? Eu lendo aqui, me chamou muita atenção que aqui no versículo 28, que quando fala que o anjo foi até a Maria e disse, o que chamou a atenção é que apenas o anjo não só foi até ela, mas ela estava disposta a ouvir o que ele tinha para dizer. E nós, será que nós estamos dispostos a ouvir o que o Senhor tem falado? Porque o Senhor, ele tem falado todo o tempo, mas às vezes a gente não quer ouvir o que ele tem falado. E Maria, ela podia até não ter dado ideia, não acreditar no que aquele anjo tinha falado para ela, porque realmente aos nossos olhos é algo impossível, Como que uma pessoa virgem vai ter um filho? Mas para o nosso Deus não há nada impossível. E eu lendo, eu percebi que muitas das vezes eu já tive esse pensamento. Às vezes Deus pede simplesmente para a gente dar um abraço em alguém e a gente se questiona: será que é de Deus mesmo? Será que está vindo de mim? A gente não consegue discernir, a voz do Senhor. Mas de tanto me perguntar isso e não fazer a vontade de Deus, porque eu não sabia se era realmente de Deus ou se era de mim, eu comecei a entender que é necessário a gente buscar ter intimidade com o Senhor. Porque se a minha filha está lá fora e ela chora, eu sei que é a voz dela. Eu conheço porque eu tenho intimidade com ela, porque eu estou todos os dias com ela. E com o Senhor não é diferente. Se a gente buscar ter intimidade com o nosso Deus, buscar conversar, ouvir a voz de Deus, a gente também vai ser íntimo com Ele e vai discernir a voz dele. Que a gente possa buscar esse nível de intimidade para quando o nosso Senhor falar conosco e mandar a gente fazer algo, a gente obedecer. Será que hoje nós estamos dispostos, a viver e a obedecer aquilo que o Senhor tem falado para nós? Vamos colocar a nossa fé em prática. Está na hora, está no tempo de botar a nossa fé em prática. Tudo que a gente está vivendo hoje, nós que cremos no Senhor, nós sabemos que isso tudo foi Ele que mandou. Como já vem sendo falado, é tempo de colheita. É tempo do Senhor separar o trigo do joio, como a palavra dele fala. Então que a gente possa, buscar se examinar enquanto há tempo, para que a gente seja o trigo. E crer no sobrenatural, Porque a fé, ela faz isso. A gente olha a situação
e diz assim, não, aqui não tem como, não tem jeito. Mas para o Senhor não há nada impossível. E quando a gente tem fé, a gente vive isso. Hoje eu estava muito preocupada na palavra que eu ia trazer, porque quando a irmã Nina me chamou, né, eu diretamente fui orar ao Senhor e comecei a pedir, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor me abençoe, porque eu não sei como falar. É uma responsabilidade muito grande subir aqui, não é para falar qualquer coisa, é para falar do Senhor. E Ele merece honra e respeito acima de tudo. E quando eu comecei a orar, o Senhor me deu uma palavra que eu sentia que não era para trazer aquela palavra, mas o Senhor, Ele queria primeiro cuidar de mim, Ele queria primeiro falar comigo. E eu não estava entendendo. E ali eu falei, não é essa palavra. Mesmo assim, eu escrevi alguma coisa, tentei estudar, mas eu falei, não é. E orei novamente, pedi outra palavra. E o Senhor novamente falou comigo, me ensinando. E eu com aquele foco de trazer a palavra, não é isso, não, isso aqui não é. E foi a hora que eu falei, não, eu vou no tema, eu vou começar a ler o tema, eu já tinha lido umas milhões de vezes, não estava fluindo. E foi ali que eu parei e descansei. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. E quando eu parei para ouvir, foi que o Senhor me deu a palavra, que foi essa palavra que Ele me deu. Então eu aprendi que é necessário para a gente viver o impossível de Deus, a gente tem que aprender a ouvir também. Às vezes a gente foca tanto, sabe, em falar. Às vezes, Senhor, eu quero isso, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero. E a gente esquece de ouvir a resposta de Deus. Então que a gente nessa noite a gente venha entender que Deus, Ele também fala. E que para a gente conhecer a voz dEle, a gente tem que dar a oportunidade dEle falar. E não é fácil ouvir a voz de Deus, porque a gente tem que ser muito obediente, a gente tem que buscar de verdade. Porque é fácil a gente falar, eu quero, mas a gente não ter a coragem de tirar uma hora para o Senhor, não conseguir fazer um jejum para o Senhor, sabe? Não conseguir nem olhar para o nosso irmão direito. Isso nos afasta de Deus, isso cria uma barreira enorme entre a gente e o Senhor. Então que a gente venha entender que é necessário aprender a ouvir, orar, buscar, para ficar sensível àquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. E isso aconteceu também na vida de Maria, né? Para ela viver o sobrenatural e gerar o Filho de Deus, ela precisou dar ouvidos ao que o anjo tinha falado para ela. Então é necessário realmente ouvir a palavra de Deus. No versículo 29 fala, porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Imagina Maria recebendo a notícia. Imagina você não espera nada que aconteça e de repente Deus manda um anjo falar que ela ia gerar um filho. Com certeza qualquer pessoa no lugar dela ficaria sem saber como agir, né? É algo impossível aos nossos olhos. E na nossa vida não vai ser diferente. Quando a gente quer viver, porque a gente sempre pede, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero falar do teu amor para as pessoas, eu quero ir evangelizar. Mas será que a gente está preparado? Será que a gente está preparado para receber de Deus? Sabe, para ouvir a voz do Senhor, para Ele nos dar as instruções para onde a gente deve ir, o que a gente deve falar. Porque não adianta sair despreparado, sem a armadura, falar qualquer coisa, sabe, não saber como agir. Então naquele momento Maria ficou muito assustada, ficou pensando no que ele havia dito, mas em nenhum momento ela repreendeu ou ignorou. Isso é ouvir, sabe? Às vezes as pessoas falam algo pra gente e dizem, isso não, já vai repreendendo antes de viver. Então que a gente saiba ouvir. E tem situações na nossa vida que vão ser assim. Deus vai mandar você fazer alguma coisa e você vai ficar, não acredito que isso está acontecendo. Igual eu não acredito que eu estaria aqui hoje trazendo a palavra para vocês. Então é assim, a gente tem que se submeter, viver realmente a vontade de Deus, por mais difícil que seja. Porque não é fácil mesmo. E a questão é crer ou não crer, né? Será que nós cremos verdadeiramente que nosso Deus é o Deus do impossível? Porque Ele pode sim fazer coisas impossíveis, mas Ele fala
Tem uma passagem que ele fala lá em Marcos 9:23, que ele fala: tudo é possível àquele que crê. Então é necessário crer, e para crer é preciso ter fé. É ter fé naquilo que não está acontecendo aos nossos olhos, mas que Deus está trabalhando. Aleluia. Então, se você crê, o milagre sim vai acontecer, porque Ele é Deus de milagre. A gente não serve a um Deus à toa, a gente serve um Deus que abriu um mar, que curou feridas, curou cego, sabe, fez aleijado andar. Então, para que temer, mesmo que a gente esteja passando por essa dificuldade? É tempo da gente ajoelhar, orar ao Senhor, pedir força, pedir revestimento e entender que tudo que Ele faz coopera para o bem daqueles que o amam, né? Então, se a gente chegar nessa pandemia igual a gente está, a perder alguém que a gente ama, ou ver alguém que a gente ama numa situação difícil, a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela tem que se cumprir. Às vezes a gente não entende e não quer aceitar, mas nós temos que entender que é tempo de Deus trabalhar, e Ele trabalha da maneira que Ele quer. Então, quando o anjo anunciou que Maria ficaria grávida, ela respondeu que isso seria impossível, pois ela era virgem, né? E aí vem a pergunta: e há alguma coisa impossível para Deus? Não há. E isso, os nossos olhos, como eu já falei, é impossível, mas para Deus não é impossível. E também tem muitas coisas que a gente ainda não viveu pela nossa, sabe, pela nossa incredulidade. Tem coisas que a gente quer viver, que a gente vê o irmão vivendo, mas a gente não vive, porque nós não exercitamos a nossa fé. Então, nós temos que exercitar a nossa fé. E se eu não tivesse fé? Porque, sabe, às vezes a gente faz isso, a gente deposita a nossa fé na pastora. Pastora, por favor, ora por mim, minha vida está precisando. Mas não é da pastora que eu preciso em primeiro lugar, sabe? É preciso temer e acreditar no Deus que a gente serve. Então, eu creio que se cada um de vocês está aqui, é porque tem alguém lá fora precisando de vocês. Muitas das vezes eu ouvi falar que eu era a coluna da minha família, da minha casa. E sim, eu creio que muitas coisas aconteceram na vida dele porque eu estava aqui de joelho orando, porque eu estava na minha casa clamando pela vida deles. Então que a gente se lembre-se que é necessário a gente estar com a nossa fé em dias com o Senhor. Vai vir momentos de fraqueza, de desânimo, mas gente, tirar um tempo para o Senhor não pode ser um sacrifício, tem que se tornar um privilégio. Aleluia. Porque senão tudo isso que a gente faz aqui, ó, semanalmente, essa rotina que a gente tem de vir para a igreja, se torna em vão. E tem uma palavra que o irmão William trouxe na nossa festividade, né? Que é aquilo eu guardei para mim de verdade. Que ele falou que quando a gente corre, alguém anda. Quando a gente anda, alguém senta. Quando a gente senta, alguém deita. E quando a gente deita, alguém morre. Então eu creio que nós estamos aqui para que tenha vida lá fora, para que tenha esperança lá fora de vidas serem transformadas, de pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus, conhecer esse Jesus que pode o impossível. E pode ser sim através da vida de quem está aqui, da vida daqueles também que não puderam estar aqui. Cada um de nós temos um propósito. E se o Senhor falou que eu creio que o nosso primeiro propósito é ir e pregar o Evangelho como o Senhor fala. Apresentar o Senhor para as pessoas. Mas a gente também tem que tentar se tornar esse exemplo de Deus. Porque não adianta a gente falar e depois fazer totalmente diferente. Sim, nós somos carne, nós vamos pecar, vai ter um momento que a gente vai perder o controle, sim. Mas a gente tem que parar sempre para pensar se aquilo está agradando o Senhor, sabe? E isso falou muito no meu coração, essa palavra. Que os irmãos guardem também essa palavra no coração de vocês, que sempre vai ter alguém precisando de vocês. Cada um de vocês é importante demais, demais. Não se achem sem valor, não se achem que vocês não são capazes de nada. Porque em primeiro lugar é o Senhor que capacita. Aleluia. E se vocês foram escolhidos para estar aqui, é porque o Senhor tem um propósito na vida de alguém através da vida de vocês. E aqui no versículo 36, o anjo ainda falando com Maria,
Deixa eu ler aqui. Fala assim: fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. E conosco vai ser dessa maneira também. Vão haver pessoas que vão dizer: não, essa daqui nunca vai poder gerar. Essa daqui, nunca vou ver ela num púlpito pregando. Ai, não tem mais jeito para fulano, tá indo para a igreja não sei para quê. Vai haver pessoas que vão falar assim com a gente. Vão ter muitos dedos apontando. Mas para o Senhor nada é impossível. É por esse impossível que eu estou aqui hoje, porque eu também nunca imaginaria estar na presença do Senhor e ter prazer de adorar o Senhor como eu tenho hoje. Então não se importe com o que as pessoas vão opinar sobre a sua vida, com as palavras de desânimos que vão vir. Quando as pessoas falarem que você não vai conseguir, fala com Deus: Senhor, fulano falou que eu não vou conseguir, mas eu creio que é o Senhor que me capacita. E Deus vai começar sim a trabalhar na sua vida. Porque quando a gente crê verdadeiramente, as coisas elas começam a fluir. E a gente vem aqui toda quinta-feira, a gente está batendo na mesma tecla. Haveria alguma coisa difícil para Deus? E eu sinto isso como se Deus estivesse gritando para a gente, sabe? Parece que a gente não está ouvindo, como se Deus estivesse gritando: meu filho, não há nada impossível para mim. Por que tu ainda não viveu o meu impossível? Então, irmãos, vamos acordar, sabe? Se você ainda não viveu algo sobrenatural com Deus, busque viver, porque não é impossível. Quando eu entrei aqui nessa igreja, eu não conhecia nada do Senhor, nada. Eu só sabia que Ele era Deus e pronto. E eu sou muito grata porque aqui eu aprendi muito de Deus, muito. E eu senti muita curiosidade de conhecer o Senhor, de sentir a presença de Deus. E às vezes eu busquei da forma errada, mas sempre teve alguém que o Senhor usou para me ensinar: olha, é assim. E ali eu fui aprendendo. Então, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ensina carinhosamente. Não precisa a gente ir apanhar lá fora para aprender e voltar todo quebrado aqui. Não tem necessidade. Se a gente abrir verdadeiramente nosso coração e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver o Teu sobrenatural, vocês vão viver. Muitas vezes eu ouvi a irmã Marinete dizendo assim: você pode sentir essa presença no seu quarto, na sua casa. E eu comecei a buscar por isso. E sentir a presença de Deus em casa. Não tem nada melhor, gente. Não tem. Se você não vive isso, prove viver disso. É algo que vai te viciar, que você vai querer orar, porque você vai sentir a presença de Deus. E se você não sentir, não desista. Não desista, porque não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é do tempo de Deus e é do jeito dele. Aleluia. Então busquem o Senhor de verdade, para vocês viverem o sobrenatural de Deus, para vocês realizarem sonhos que para vocês são impossíveis, mas se for da vontade dele, Ele vai fazer vocês viver coisas, sabe, lindas, sobrenaturais. E não deixe que as circunstâncias elas parem vocês. Isabel e Sara, né, que é o tema da nossa campanha, que fala do filho da promessa. Isabel e Sara eram duas mulheres estéril e velhas. Quem diria que aquelas mulheres poderiam gerar? A gente olha para uma pessoa velha, a gente não vai imaginar isso. Mas elas eram tementes a Deus. Eram servas do Senhor. E para um servo do Senhor, nada é impossível. E elas duas conseguiram, né, viver o sobrenatural de Deus. Elas duas conseguiram gerar um filho que era tudo aquilo que elas tanto queriam. Quem não quer, né, ter um filho? Então, vocês, sabe, vivam isso. Eu vou pedir a Amanda para colocar o versículo 38. Eu vou pedir para a igreja ler esse versículo junto comigo. Vamos lá, igreja, ler para finalizar aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Então,
que a gente guarde essa palavra como Maria fez. Ela se fez serva do Senhor naquele momento. Se nós somos servos, nós temos que aprender a servir, mas a servir com zelo. Maria, em nenhum momento, ela rejeitou nada que foi falado ali do anjo para ela. Era algo sobrenatural, mas ela acreditou, porque ela tinha certeza do Deus que ela servia. Então, que a gente tenha certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que fala, um Deus que faz o milagre acontecer. É um Deus que nos faz sentir a presença dEle. É um Deus que nos consola, nos conforta. Porque quando a gente chega aqui e se derrama aos pés dEle e chora, a gente sai daqui consolado. A gente parece que deixa, sabe, um peso aqui. Então que vocês aprendam que nós somos servos, mas um bom servo, o que ele tem que fazer é servir. Não venha aqui apenas para receber algo de Deus. Venha para cultuar, venha para entregar, para adorar. Às vezes a gente confunde, né, o nosso culto, sabe, com a cantina, que a gente só vai, pega e sai. Mas não. O nosso culto é para a gente se derramar aos pés do Senhor, mas adorar Ele. Porque a palavra dele já é clara quando ele fala: buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então busque primeiro o Senhor. Os problemas, as coisas, o Senhor já sabe. E Ele vai trabalhar da maneira dele. Então vamos servir o Senhor de todo o nosso coração. E uma palavra que o Senhor falou ontem comigo, que eu ouvi um culto no lar. Eu estava assistindo um culto no lar. E essa pessoa falou sobre que toda obediência, ela vem acompanhada da presença. Então, se não estamos sentindo a presença de Deus, se analise. Se analise se você está andando certinho com o Senhor, se você está obedecendo o Senhor. Porque é impossível você obedecer e não sentir a presença de Deus. Eu falo isso, irmãos, não é querendo julgar, falar que tem gente aqui desviado, não, pelo amor de Deus. Mas que por um tempo eu vim para a igreja sem sentir a presença de Deus. Por um tempo eu me senti sem sentir a presença de Deus. E algo estava errado. Você orar, ler a palavra e não sentir a presença de Deus, tem algo errado. E eu pude começar a me analisar. E é preciso a gente, sabe, se esvaziar do mundo, se esvaziar de si, para que Deus possa entrar em nós e fazer morada. Então se analise. Será que você está muito cheia do que tem lá fora? Será que seu tempo está demais nas redes sociais? Será que você está assistindo muito BBB? Será que você está, sabe, dedicando seu tempo a qualquer coisa que seja? Se analise e seja obediente ao Senhor. Porque o Senhor fala que nós devemos dedicar o nosso tempo para Ele. Se nós somos servos, tudo que a gente for fazer, a gente tem que dedicar algo para o Senhor. Então se analise, porque a obediência, ela vem acompanhada da presença. E onde há a presença do Senhor, Ele atua, Ele trabalha e Ele faz sim o impossível acontecer. E é isso que eu deixo para os irmãos, que vocês vivam o sobrenatural de Deus através da obediência a Ele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.